Hello. Oi, galera. Ok. Oi, Ju. Oi, Carol, tudo bem? Tudo e Tudo você? bom? Tá bom. Ver se eu consigo ajeitar aqui. Ok. Acho que dá pra ver. Tá ótimo. Você tá me vendo e ouvindo Eu tô bem? ouvindo bem, tô te vendo também. Uhum. Que bom. Bem-vindo ao Instagram. Obrigada! Obrigada pelo convite. Cara, por ter aceito, né? Ai, você sabe que eu sempre gosto de falar sobre coisas relacionadas à saúde, então é fácil falar sobre essas coisas. Então, Eu muito obrigada pelo convite. mais que agradeço, Ju. Bom, vamos ver aqui quem tá entrando. Tem o pessoal entrando, mas acho que a gente pode começar, né, Ju? Sim, podemos começar. Não sei se vai ficar gravado, não. Vai ficar gravado. Então, depois as pessoas têm a oportunidade de pegar o comecinho, né? Bom, gente, então, amanhã é o Dia Mundial do Sono. 15 de março é o Dia Mundial do Sono, né? Então, por isso convidei Juliane, a Ju, Ju, mais fácil. por isso, então, convidei para a gente conversar um pouco sobre estratégias, né, de como melhorar a qualidade do sono, que é algo tão impactante na nossa vida, né? E às vezes as pessoas não têm muita noção disso, né, Ju? Sim. Nossa, é muito importante. Acho que é uma das coisas, assim, quando a pessoa fala pra mim assim, ah, meu sono não tá legal. Mesmo que tá com dor nas costas, uma dor no ombro, eu falo assim, tá, a gente vai trabalhar a sua dor, mas a gente também tem que trabalhar o sono, Uhum. porque se o sono não tá legal, muita coisa não vai estar legal. Exatamente, impacta tudo no nosso corpo, é inacreditável. Uhum. E então, gente, essa live especial ao Dia Mundial do Sono, temos aqui a Ju, que ela trabalha com acupuntura, com micro, né, Ju? Se você quiser se apresentar e falar mais um pouco do seu trabalho. Claro. É, primeiramente, eu sou formada em fisioterapia e tenho, né, me formei em fisioterapia, me especializei em microfisioterapia e depois fiz o mestrado em acupuntura, né? Todas essas áreas a gente trabalha também essa parte do som, Uhum. né? Então, acho que já posso começar aí falando um pouquinho, né, Carol? Tá liberado? Sim, pode começar. É, não, é porque assim, né, como, né, que a microfisioterapia e a acupuntura ajudam com o sono, né? Isso que é uma coisa assim que as pessoas se perguntam. Então, as duas técnicas eu vejo que elas são bem personalizadas, bem individual de cada um, né? Cada um pode ter uma causa, né? Por que que o sono não tá legal? Então, dentro da microfisioterapia, a microfisioterapia, para quem não conhece, é uma terapia francesa aonde a gente vai fazendo uma busca através do toque no corpo na causa do seu sintoma. Então, o que, que pode ser essa causa? Ela pode ter uma origem de um trauma físico, um trauma emocional, pode ser também relacionado a toxinas, a infecções por vírus, bactérias, às vezes pode ter um componente hereditário, enfim, a gente vai ver qual que é a causa, o que, que ficou gravado ali no seu corpo. Então pense assim, tudo que acontece com a gente fica guardado lá no nosso consciente, inconsciente, mas também fica gravado como projeções pelo corpo. Então, são essas projeções que a gente vai sentindo com os toques e a gente vai fazendo uma reprogramação celular para que daí o corpo entre no processo de autorregulação. Então, o que os franceses desenvolveram foram o que eu chamo de mapas. Esses mapas vão me guiando aonde tocar, né? Vamos dizer assim, toca aqui e vai. E nesses mapas ele vai estar me dizendo o que, que a gente está trabalhando. Então, com o toque eu vou identificando, tem um bloqueio nesse mapa. Aí a gente vai lá ver, o que, que tem aqui nesse mapa? Esse mapa está relacionado a isso, que vai aparecer às vezes no hipotálamo,
uma adrenal, alguma coisa que a gente pode correlacionar com o sono, né? Porque o tálamo controla o sono, enfim. Então, daí a gente fala assim, olha, esse mapa aqui tem relação direta com, né, com a insônia, com essa dificuldade de dormir. E daí, assim, dá esse estímulo para o corpo e o corpo entra nesse processo de regulação. Geralmente, a sessão é super relaxante. A pessoa sai de lá bem relaxada. Tem gente que sai de lá dormindo. Tem gente que dorme horas depois. Tem uma cliente recentemente que ela chegou para mim assim, Ju, eu cheguei em casa, a sessão dela foi assim, tipo, no final da manhã, começo assim da tarde. Ela falou assim, eu cheguei em casa, eu fui dormir. Dormi a tarde inteira. Aí quando chegou a noite, eu pensei, agora não tem mais sono, não vou dormir. Não, dormi a noite inteira. Então é assim, né? É aquilo que o corpo pede descanso para processar aquilo, né, que foi estimulado. É recomendado também tomar bastante água durante, né, após, né, a sessão, para o corpo, né, poder ter essa energia para estar fazendo esse processo de autorregulação. Então, é mais esse estímulo que é dado para o corpo e o corpo faz o resto. Então, esse é um pouquinho, assim, do que a microfisioterapia pode ajudar, né? Nas sessões de microfisioterapia, quanto à acupuntura, eu sempre digo, assim, que é 50% do tratamento, porque ali a gente vai trabalhar, vai desbloquear muitas coisas, vai regular o sistema nervoso autônomo, que eu quero falar um pouquinho mais pra frente, que eu vou entrar mais profundo nisso. E 50% é o que você faz em casa, né? Então, como que é a sua rotina do sono, como que é o seu quarto, né? Tudo isso que é relacionado com a higiene do sono, que eu também quero falar um pouquinho hoje, né? Então, é super importante também. E dentro da acupuntura, daí nós já entramos que é uma outra técnica, que é uma técnica milenar, a medicina tradicional chinesa. Então ali a gente faz uma avaliação também que vai ser personalizada, porque às vezes dentro da medicina chinesa a insônia para uma pessoa vai ser apresentada de uma maneira, a insônia para outra vai se apresentar de outra maneira. Então as pessoas podem ter o que a gente chama de uma deficiência em algum meridiano, né? Tipo, de uma energia que a gente chama de Qi, que é uma energia que flui nos meridianos. Os meridianos são como caminhos invisíveis que tem pelo corpo, então nós temos vários caminhos. E essa energia se chama Qi. Então, Qi pensa em energia, elétrons que ficam, né, andando pelo corpo, vamos dizer assim, bem, de uma maneira bem simples. E para a gente ter essa energia dentro da medicina chinesa, o que a gente precisa de alimentos, porque para a gente produzir o Qi, a gente precisa ter alimentos de qualidade, que daí já é a especialidade da Carol, que a gente vai falar mais sobre isso também hoje. Então, na medicina chinesa, eu acho que o principal que eu gosto de trabalhar, que eu vejo, é que as pessoas elas estão naquele fight or flight, sabe? Elas estão naquele estado de alerta. Então, assim, o que é esse fight or flight, né? Eu corro ou eu luto, né? Então, é relacionado ao nosso sistema nervoso autônomo, que é o nosso sistema simpático e o nosso sistema parasimpático. Então, vamos pensar assim, o nosso sistema simpático é o acelerador do carro. É aquele que acelera. Então, o cortisol, que faz a gente acordar de manhã, que dá energia, que faz a gente... E quando tem uma emergência, que o corpo precisa se proteger, ele vai usar essa energia do sistema nervoso simpático para correr e lutar. Aí o que acontece é que às vezes a gente tem coisas durante o nosso dia a dia que vão estressando, que a gente fica, tipo, constantemente nesse estágio de emergência. E o parasimpático é aquele que vai relaxar, é o freio do carro. Então, comparado com o sono, é o que a melatonina que vai colocar a gente naquele estado para ficar mais relaxado, para dormir, enfim. E é nesse estado que as células conseguem se regenerar e é o que a gente consegue relaxar. Então, muitas vezes as pessoas estão tanto no simpático, acelerador do carro, que elas não conseguem dormir. Simplesmente os pensamentos não conseguem desligar, a pessoa fica, né, com muitos pensamentos, muita elétrica, realmente não consegue. Então, com a acupuntura, né, daí eu escolho pontos para estimular o sistema nervoso autônomo, para tirar
a pessoa desse Firefly e geralmente a pessoa relaxa muito. Já dorme, relaxa. Tem gente que... A maioria das pessoas me fala assim, ai, Ju, não quero sair daqui, posso ficar aqui mais um pouquinho? Porque fica muito relaxado. Então, as sessões de acupuntura, eu sei que tem algumas pessoas aí que talvez tenham medo de agulhinha, mas, gente, não precisa. As agulhinhas são muito fininhas, igual um fiozinho de cabelo, não dói. Eu, especialmente, estudo com o professor, né? Até vou falar o nome dele, é Dr. Jeremy Steiner. Eu gosto muito de estudar com ele. Ele foi meu professor na escola de acupuntura aqui. E eu sigo estudando com ele porque eu gosto muito do estilo dele. E o Jeremy ensina a gente a usar no máximo 4 agulhas por sessão. Então é muito legal, porque eu não ponho muita agulha. 4 agulhinhas só. Em 4 agulhinhas a gente consegue fazer um tratamento desse jeito que eu falei, de você dormir e querer ficar lá dormindo ainda. Nossa, Então, assim, é uma coisa que eu venho estudado e venho aprimorado. Às vezes eu posso pôr um pouquinho mais, mas não são muitas. Então, eu, assim, tento minimizar 4. É claro que para a gente chegar nessas 4 sessões é feita uma anamnese, a gente faz uma avaliação bem detalhada, bem personalizada, né, específico para cada pessoa, para eu poder chegar nos 4 pontinhos, né? Então, não é uma coisa assim que dói, que, sabe, que incomoda. Então, né, a gente fala do sistema nervoso autônomo, eu acho que uma das coisas principais da acupuntura é isso, né? A gente tirar a pessoa dessa simpaticotonia, colocar na parasimpaticotonia e a pessoa poder relaxar. É até interessante que as pessoas que estão acostumadas a viver nessa correria do dia a dia, elas não estão acostumadas a ficar relaxadas. Então, tem muitas pessoas que na sessão seguinte já falam assim, Ju, eu fiquei muito relaxada, eu não consegui fazer nada no meu dia. Eu não quero que você faça o que você fez. Porque a pessoa não está acostumada a estar nesse estado. Mas tá tudo bem, porque é um treino, né? É aos pouquinhos. Então, aos pouquinhos a pessoa vai se acostumando. Mas lembrando que é importante a gente ter esse equilíbrio, né? Porque o nosso corpo, ele segue um ritmo circadiano, né? Como se fosse um reloginho. Então, é muito importante a gente ter uma frequência, tipo assim, uma consistência com o nosso sono, né? Eu até quero falar um pouquinho hoje de 5 dicas, né, para estar auxiliando no sono. Então, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Alguém tem alguma dúvida aí sobre microfisioterapia, sobre acupuntura, que eu possa estar respondendo, né? Porque eu quero entrar um pouquinho também na higiene do sono, o que vocês podem estar fazendo em casa, porque o intuito dessa live também é para que vocês possam usar alguma coisa hoje, né? Que vocês já possam pôr em prática, né? E então, se tiver alguma dúvida, escreve aqui pra gente, né? Que eu vou estar muito feliz em responder. sim. Tá bom? Ju, a acupuntura e a micro existe diferença no processo de tratamento em termos de números de sessão? Acho que talvez. Ai, sim. Obrigado, Carol, por trazer essa pergunta. Sim, sim. A microfisioterapia, ela é uma técnica que a gente não faz com muita frequência, justamente porque a gente dá esse estímulo para o corpo fazer esse processo de autorregulação. Então, o corpo precisa de um tempo. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa, mas geralmente pelo menos 30 dias, algumas pessoas podem ser 45, 60 dias entre uma sessão e outra. Então, não é feito com frequência, o que já é diferente da acupuntura, porque a acupuntura já é uma técnica que ela é cumulativa. Quanto mais você faz e mais você faz no começo, melhor. Você vai ver um resultado melhor. Então, você fazer com mais frequências as sessões de acupuntura, você vai ver um resultado melhor. Eu vejo assim, é muito legal quando você consegue combinar as duas, sabe? Porque eu não faço, né? Deixar bem claro, eu não faço a micro e a acupuntura no mesmo dia, porque não é recomendável, né? Numa sessão de microfisioterapia fazer outras técnicas, porque é muito estímulo para o corpo. Então, se eu vou fazer o estímulo com toque, eu não vou pôr agulha, não vou recomendar fazer uma massagem, não fazer mais nada no mesmo dia. Mas vamos dizer que na semana seguinte a gente já pode começar com a acupuntura, sim. E daí a gente vai complementar, né? Uma com a outra. Não digo que uma é melhor que a outra, eu digo que uma complementa a outra. Sim, sim. E aí, pegue, por exemplo, tem uma sessão de acupuntura que você viu que a pessoa tá
ela te passa que ela tá dormindo super bem, já faz algum tempo. E aí você consegue ver no próprio corpo também, igual a micro, que ela pode dar um tempo na acupuntura ou não? A acupuntura, sim, eu sempre vou estar avaliando, né? Sempre estou reavaliando, então eu sempre estou conversando com a pessoa, perguntando como é que tá o sono, isso, sempre questionando. A gente pode sim avaliar o pulso, né? O pulso com o tempo às vezes vai mudando, né? A língua, né? A gente avalia a língua e ultimamente eu tenho utilizado também um equipamento que se chama Acugraph, aonde a gente faz uma avaliação da energia dos meridianos. Então a gente é como se fosse uma canetinha, né? Vamos dizer assim, como uma canetinha, onde a gente vai lá nos pontos e daí ele vai medindo a energia que está conectado no computador. E ele vai me dar um gráfico de todos os meridianos, como que está a energia, qual meridiano que está deficiente, qual meridiano que está com excesso, qual meridiano que está em desequilíbrio. E geralmente ali, eu vendo os meridianos, eu já sei, o Qi está alterado, isso aqui tem muito a ver com o sono e tal. E é legal da gente fazer essa avaliação, porque dali de algumas sessões a gente refaz, e a gente vai ver que vai equilibrando, que vai ficando tudo verdinho, porque o verdinho quer dizer que tá com uma energia boa. Então, tem essa parte visual também, né, que a gente consegue ver com o gráfico, né? Mas eu consigo, né, avaliar a pessoa pelo pulso, pela língua, conversando com a pessoa. Vamos dizer assim que o sistema do computador é uma ferramenta a mais para auxiliar nesse processo, mas eu acho que é muito legal porque as pessoas têm me dado um feedback muito legal, assim, nossa, eu consegui visualizar, eu consegui ver, por exemplo, uma pessoa tem uma dor no ombro. Aí a gente faz a avaliação com o Acugraph, e daí você vai ver que o meridiano do intestino delgado tá deficiente. E quando eu vou mostrar o intestino delgado, é justamente o meridiano que passa aqui pelo ombro. Então a pessoa consegue, né, eu falando, seu intestino e tal, que passa aqui, mas quando você visualmente vê aonde que tá, é bem bacana. Então as pessoas têm me falado muito assim, nossa, que legal, consegui entender. Eu já tinha feito acupuntura antes e não tinha entendido, agora eu tô conseguindo entender melhor. Então, sim, dá pra gente fazer uma avaliação de como que tá evoluindo, né? E é claro que é muito importante o que a pessoa vai estar me falando e o que ela vai estar fazendo em casa também, né? Porque eu gosto de voltar naquela, naquela chave lá, né? 50% é o que é feito Um na clínica e 50% é feito o que é feito em casa. Como que é, Carol, que você falou? Não existe uma pílula milagrosa, né? Não, eu adoraria ter a varinha de condão, é, mas e até que você perguntou de um exemplo, né, da acupuntura e da microfisioterapia, né? Pode ter várias causas, né, também. E a gente vai identificando. Daí, assim, um exemplo que eu posso trazer, né? Eu tinha uma paciente que ela estava fazendo tratamento comigo e ela encerrou o tratamento, né? Falou assim, ok, agora, a partir de agora, de microfisioterapia, a gente faz manutenção uma vez por ano. Deu uns 3 meses, mais ou menos, ela retornou. Ju, eu tô com uma insônia, eu não consigo dormir. E eu sei que a relação que eu tô passando, que ela perdeu o pai, então ela tava naquele processo de luto, tava, sabe? E ela sabia que ela não tava dormindo, por causa, né? Então ela veio, né, retornou, né, para fazer a microfisioterapia. E a gente, né, trabalhou e ela conseguiu dormir, né? Então ela voltou a dormir aí depois, né, da sessão. E então, quando eu digo assim que a gente vai encontrar a causa, é justamente assim, né? No caso dela, ela já sabia, a gente encontrou na micro e a gente trabalhou. Mas às vezes a gente encontra coisas na microfisioterapia que a pessoa nem lembra, que são coisas lá da infância. E você nunca vai imaginar que vai estar afetando, né, os dias de hoje, né? E eu gosto de explicar assim né, da microfisioterapia, a gente imaginar assim que o nosso corpinho é que nem um copinho de água que vai caindo uma gotinha, cai outra gotinha, até que cai a última extravasa. O extravasar é o sintoma que está aí hoje. Então, vamos dizer que hoje é a insônia. Uhum. Só que a causa tá lá quando o copinho começou a encher. Então, são coisas que ficaram lá, que o corpo foi acumulando, foi acumulando, foi acumulando, até que não conseguiu mais
proteger e essa água extravasou e o sintoma veio. Então, às vezes, a gente vai estar falando de coisa lá de trás, você fala, mas naquela época eu não tinha insônia. Mas é porque o copinho começou a encher lá. E daí, achando essa causa, é como se a gente esvaziasse o copinho e daí o sintoma melhora. Né? Então, é muito bom, né? Sim, e eu achei legal você tocar nesse assunto aí de que a pessoa sentiu que ela precisava, né? Depois de menos tempo do que você recomendou que seria o normal, né? E engraçado, porque comigo aconteceu. Gente, eu já fiz várias sessões de micro com a Ju, né, Ju? Sim, sim. Agora eu faço tipo uma vez por ano, mas é incrível que o meu corpo me pede, tá quase chegando num ano. Ele fala: não, Carol, você precisa marcar uma micro. Sim, sim. Porque assim, eu digo assim, gente, eu falo um ano, mas assim, coisas acontecem, a gente não sabe, né? Então, eu falo um ano, mas se dali você precisar, é claro que eu não vou ficar falando para você fazer todo mês, entendeu? Isso eu não vou falar, porque nem vou estar achando coisas, né, todo mês para poder estar trabalhando. A microfisioterapia não é uma técnica, né, que a gente faz assim com tanta frequência, mas não existe uma regra assim, é assim tantas sessões, tantas sessões e vai ter um resultado. Não. Algumas pessoas com uma sessão já vai ver um resultado e não vai precisar mais. Às vezes outras vão precisar de 3, 4. E às vezes, sabe? Então vai depender de cada pessoa. Né? E a Carol que já fez, ela sabe, eu sempre estou testando o corpo, perguntando quando a próxima sessão, quando que o corpo vai estar pronto, porque também, além de tudo, tem isso, né? Às vezes o corpo não está preparado para liberar certas coisas. Então, a gente é aquela camadinha de cebola que a gente vai tirando aos pouquinhos. Então, eu vou encontrando aquilo que o corpo vai me permitindo naquele momento. Então, talvez na primeira sessão vai ser a primeira camada, na segunda um pouquinho mais, na terceira um pouquinho mais. E isso vai depender de cada um. Às vezes, na primeira sessão já vai deixar eu tirar todas as camadas, às vezes vai ter que demorar um pouquinho mais. Então, a microfisioterapia não tem, assim, uma regra. Tem que ser assim, né? Mas realmente eu não vou ficar fazendo todo mês, né? Mas De acordo mais com a necessidade que você tem. e essa recomendação de fazer uma vez por ano é de uma maneira preventiva, né? Então vamos voltar lá no copinho. Então, se o copinho está enchendo e esvaziar ele quando ele está pela metade, ele não vai chegar ao ponto de extravasar. Então, é esse que né, que é a chave, né? Da gente esvaziar antes que ele extravase, né? Então, essa é a prevenção, né? Para que ele não chegue ao ponto de trazer, né, alguma patologia, ou enfim, algum sintoma que venha lá na frente, né? A gente vai prevenir isso. Eu não achei a palavra certa na hora. Atenção, né? Porque em um ano pode acontecer vários trauminhas, né? Várias coisinhas. E eu digo assim, o trauma não é necessariamente um trauma, é a nossa percepção de um evento. Então, tudo que eu encontro é como a gente percebeu uma situação. Então, às vezes, a gente vai passar por situações parecidas, vamos dizer. A gente, né, sofreu um acidente juntas. Nem quero dar exemplo assim, gente. Coisa. Mas vamos dizer assim, né? Eu gosto de dar um exemplo assim. Somos juntas. Mas eu dou um exemplo, geralmente, assim, tipo, no velório. Tem as pessoas que estão lá chorando, morrendo. Tem as pessoas que não choram. Tem as pessoas que estão pra lá e pra cá resolvendo as coisas. Então, cada um tem uma maneira de perceber. E, às vezes, é um ente querido igual. Então, é como cada um percebe a situação. Então, nunca é o que aconteceu ou o trauma, mas o como a gente percebeu esse acontecimento, como o nosso corpo guardou isso, né? Sim. E já pessoas chegarem até você, pessoas que, por exemplo, não acreditam em traumas e tiveram uma melhora muito significativa, mesmo dando a chance, mesmo sem acreditar? Sim, sim. E às vezes pessoas que às vezes nem lembravam de certas coisas, que daí vem a lembrar, né? Ou às vezes coisas que a pessoa nunca contou para ninguém, né? E que daí numa sessão de microfisioterapia a gente identificou e a pessoa, né, compartilha, fala, nossa, isso realmente aconteceu, mas eu nunca compartilhei com ninguém. Da pessoa não acreditar, sabe?
assim, tem aquelas pessoas que não acreditam, mas daí elas se bloqueiam de uma maneira que às vezes não tem o resultado. Mas tem pessoas que mesmo não acreditando, ela pelo menos assim, vou tentar. E daí, mas é que tem pessoas que ela já vem tão fechada, mas tão fechada, que eu vejo assim que por mais que eu tente acessar no corpo e acesso, eu dou a informação e ela nega. Eu dou e ela nega, eu dou e ela nega. Eu sei que vai ter um resultado, eu sei que vai melhorar, só que ela tá ali negando, sabe? Então, acho que todo mundo que trabalha com microterapia já passou por isso, né? Mas sim, querendo ou não, sempre tem um resultado. E às vezes os resultados, né, que a gente faz na anamnese, a gente conversa, o que você quer trabalhar? Eu tenho enxaqueca, eu tenho dores, eu tenho uma depressão, uma ansiedade, um síndrome do pânico, enfim, cada um tem. Aí, geralmente, na segunda sessão eu volto e eu pergunto, o que melhorou? Não melhorou nada, Ju. Eu achei que não funcionou. Aí, ok, então tá. E as dores de cabeça? Nossa, eu não tive dor de cabeça. E não sei o que. Eu falei assim, nossa, é verdade, não tive. Só que às vezes a pessoa não percebe que melhorou. Então, tem coisas assim. É porque Né? a dor física, ela é lembrada quando ela tá ali. Quando ela tá ali. É muito igual comigo com as minhas clientes. Tipo, os pontos positivos são muito difíceis de serem lembrados, né? Só a Lembrar. dor é E daí mais. tem coisas assim, por exemplo, igual a ansiedade, né? Eu acho que talvez esse seja o número um. É. Acho que todo mundo que vem com uma dorzinha, com problema de insônia, com uma dor de cabeça, o que seja, me fala assim: Ju, eu tenho essa dor de cabeça, mas também sou muito ansiosa. Você pode trabalhar nisso? A maioria das pessoas também falam sobre ansiedade. E sobre ansiedade, sim, eu posso ajudar. A gente vai trabalhar regulando o sistema nervoso autônomo, como eu falei. A gente trabalha com a microfisioterapia, liberando o que tiver que liberar. Mas aí tem aquele 50%. Porque se você. Eu digo isso por experiência própria, porque eu sofri muito de ansiedade. E eu buscava a pílula mágica ali, que a Carol falou. Sempre busquei a pílula mágica. Então eu queria que sumisse, né, aquilo que eu sentia. E a gente vai aprendendo que a ansiedade, a gente vai aprendendo a manage, né? A gente vai aprendendo a gerenciar a ansiedade. Então, sim, a gente vai liberar coisas, vai melhorar. Só que um estresse, um carro que te corta ali na esquina, já vai acionar o seu sistema nervoso autônomo e você vai voltar naquele firefly e a ansiedade vai voltar. Só que se a gente fizer coisas durante o dia, que vão ser exercícios de mindful, respiração, yoga, exercício físico, contato com a natureza, enfim, né? Tem uma variedade de coisas que podem estar auxiliando, a gente vai manage. Então, quando o estresse vir, às vezes a ansiedade vai durar assim, um pouquinho e sumiu. Então, vamos dizer assim, hoje a Ju não tem ansiedade? Não, eu ainda tenho de vez em quando. Só que agora eu sei o que fazer para poder melhorar essa ansiedade, né? Então, é isso que eu tento passar para os meus pacientes também. Vai ajudar muito, mas o que você estiver fazendo em casa no dia a dia, dos exercícios que eu vou passando, que eu passo exercício de respiração, enfim, que eu vou aconselhando as pessoas a fazer, é tão importante quanto, né? Sim, com certeza. Eu também já sofri muito de ansiedade. Muito. A minha ansiedade de hoje nem se compara Eu também. dentro da minha ansiedade Eu de antigamente. tinha palpitação. Parecia que o meu coração explodia. Minhas unhas eram todas roídas. Essa minha unha A desse minha mão suave demais. é uma coisa inacreditável, mas realmente nada como, né, ter acesso às ferramentas e aos profissionais para ajudar a gente. Os profissionais estão aí para ajudar a gente, né? Com certeza. Ju, e falando aí, você comentou da respiração, né? A gente recebeu uma pergunta: como esvaziar a mente na hora de dormir? Eu acho que a respiração pode ajudar muito, né? Pode ajudar muito. Sabe que até tem um mentor meu que eu tive aula com ele essa semana, que é o Thiago Brunet. E ele foi falar justamente sobre isso, né? O quanto que a saúde do sono é importante para o nosso tipo atividades do dia a dia, para o nosso trabalho, para atividade física, enfim. E uma maneira que ele ensinou de desacelerar a mente é a leitura, porque os nossos pensamentos são muito acelerados, muito acelerados. A gente pensa assim muito rápido, 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 rápido.
Então, quando a gente vai ler um livro, a gente desacelera assim 5 vezes mais, acho que até mais que ele falou, que agora eu não lembro os números assim certinhos. Mas se você pensar, quando a gente vai fazer uma leitura, não é a mesma maneira que os nossos pensamentos vão. Então, a gente vai desacelerando os pensamentos. Então, é por isso que quando às vezes a gente vai ler um livro, começa a dar sono, né? Acho que todo mundo já falou isso. Então, eu acho que isso seria uma boa estratégia, né, de fazer uma leitura. Mas é claro, fazer uma leitura calma, né? Não vai ler um livro de terror, uma coisa que vai, né? Então, escolher bem. Também não vai ler lá um livro que sabe, de escola, que está aprendendo alguma coisa nova, né? Tipo, uma leitura, assim, né? Que, enfim, né, que vai ajudar a desacelerar e te ajudar a dormir. Mas eu gosto muito de exercício de respiração. Acho que isso daí eu estudei muito com o professor, com o doutor Alfonso Salgado, né, que é o meu professor da microfisioterapia, e ele sempre fala da coerência cardíaca, né, que é essa conexão do nosso coração com o nosso cérebro. Tem até o instituto na Califórnia que chama HeartMath Institute, que eles estudam muito a variabilidade da frequência cardíaca e como a respiração ajuda a melhorar, né, essa conexão. Então, assim, o nosso cérebro, ele manda mensagem para todo o corpo, mas eles descobriram que o nosso coração tem um sistema nervoso próprio, e ele manda também informações para o cérebro. Então, quando a gente faz a respiração, e principalmente aquela diafragmática que vai estufar a barriga, porque vai acionar o nervo vago, que é o único nervo craniano que sai do nosso crânio e vai para o abdômen, é o único. Então, ele passa pelo diafragma. Então, quando a gente respira, a gente ativa esse nervo. Já vai ajudando a gente a acalmar. Aí o HeartMath Institute fala, foca no coração. E quando você focar no coração, traz a memória de um evento. Ai, sabe aquele evento assim que traz aquela coisinha gostosa no coração, de muito amor, de muita gratidão, sabe? Traz aquela memória. Enquanto você está respirando, você vai focando no coração e vai regularizando a variabilidade da frequência cardíaca. Então, quanto melhor essa variabilidade da frequência cardíaca, melhor você vai lidar com o estresse, menos ansiedade vai ter. Então, é só um pouquinho assim, né, de teoria, por que que a respiração auxilia tanto, né? Às vezes parece ser uma coisa boba, mas se você pensar assim, quando você para e respira assim, parece que já umas 3 vezes que você respira já ajuda a acalmar. E ajuda mesmo, ajuda. É Então, só testando para saber, né? e tem várias técnicas, tem, né, Carol? Eu não sei qual que você mais recomenda, mas eu gosto de expirar mais longo. Essa que eu acho que eu gosto mais de fazer também, né? Então, inspira, né? E expira mais longo, né? Pelo menos quase o dobro, né? E eu gosto muito, e daí eu gosto dessa focada no coração, porque, né, como você treinando o seu sistema nervoso a ficar nesse estado de mais amor, gratidão, do que naquele outro estado de estresse, ansiedade. Sim. E HeartMath diz que se você fizer isso 10 minutos todos os dias, melhora muito, né, a sua resposta ao estresse e ansiedade. Então, Sim, e se fizer principalmente antes de dormir, vai ajudar muito o sono a ser nossa, mais qualitativo, né? com certeza, com Uhum. certeza. Eu até queria falar um pouquinho sobre o Dr. Breus, que é o Sleep Doctor aqui dos Estados Unidos. Então, o Dr. Breus, ele é Michael Breus. Eu tenho até o livro dele aqui, gente, ó. Ele escreveu esse livro, The Power of One, então o poder do agora, né? É muito legal que ele fala do chronotypes, que é cronótipo. Eu tive que pôr no Google Translate, gente. Confesso. É o cronótipo. O que é o cronótipo? Cada pessoa nasce com genes para um tipo de sono. Então, ele compara aqui com vários animais. Então, nós temos o leão, que é aquela pessoa que acorda bem cedo e vai dormir mais tarde, que acontece, aquela pessoa que tem a lista de coisas, to-do list, enfim, né? É bem o leão ali. Aí nós temos o urso, né? O urso, daí ele já acorda um pouco
pouco mais tarde, mas é aquela pessoa, vamos dizer assim, das 9 às 5, das 9 às 6, aquela pessoa que é bem produtiva assim no meio do dia, talvez precise uma sonequinha no meio do dia. Há uma pessoa que é bem extrovertida, gosta de conversar, enfim, né? Nós temos, né, muitos. Acho que o que mais existe são os ursos. E tem o lobo, né? O lobo é aquele que vai dormir tarde, acorda tarde, né? E ele é mais produtivo. Então, daí são aquelas pessoas que geralmente são bem criativas, que geralmente crias, que trabalham com coisas de criação mesmo, né? Assim. E se você conversa com essas pessoas, geralmente as ideias delas vêm de madrugada, assim, à noite, assim, né? Ouvi de um comediante esses dias, ele falou assim, a criatividade do comediante vem de madrugada, às 3 da manhã, que ela dá um apito. Provavelmente é um lobo, né? O wolf. E daí. Tá, então nós temos o leão, o urso, o lobo. E daí nós temos uma outra que foi ele que descobriu, não, o Dr. Bruce, que é o golfinho. Que são essas pessoas que justamente ele escreveu esse livro porque são as pessoas que mais sofrem de insônia. Que são as pessoas que têm dificuldade para desligar. Então o golfinho é aquele que... O golfinho, quando ele dorme, ele desconecta metade do cérebro. Então, é assim que ele dorme. Ele desconecta metade do cérebro e a outra metade fica ligada. Daí depois desconecta a outra. Então, basicamente, esse é o golfinho. Então, ele escreveu esse Poder da Agora porque cada pessoa que tem, né, geneticamente é predisposto a ser mais o lobo, ou o leão, ou o golfinho, enfim, ele vai ter horários específicos durante o dia para fazer todas as atividades. Então, qual que é o melhor horário para acordar, qual que é o melhor horário para dormir, para fazer exercício, enfim, para meditar. Então, aqui no livro, né, quem tiver interesse, é bem legal, sabe? Porque daí você vai saber assim qual que é o melhor horário para você. E ele diz no começo assim, implementa uma ou duas coisas do que ele sugere e você já vai ver uma diferença na melhora do sono. É claro que a gente não vai poder, né, falar sobre todos e tal, mas quem tiver interesse, tem o site dele, chama sleepdoctor.com, né? E lá você tem o Chrono Quiz. E daí lá você faz um quiz que você vai saber exatamente qual que é o seu cronótipo, e daí a partir dali, né, você pode ir pegando umas dicas aqui e ali, tem muita coisa aqui, muitos vídeos que ele faz sobre cada tipo, o que ele recomenda, que às vezes você pode, né, ver na internet, né, mas quem tiver interesse em se aprofundar, é muito legal o livro também, Eu tá? já fiz Sleep Doctor, mas nunca cheguei a me aprofundar nas coisas dele. E daí eu trouxe, né, baseado no Sleep Doctor, Dr. Bruce, que são 5 dicas que ele dá para auxiliar no sono. Então, isso daqui não são meus, é do Sleep Doctor, né? A gente tem que ir com os especialistas, né, gente? Então, aqui, né, eu anotei para não esquecer de nenhum ponto, tá? Então, ele fala de 5, né? De 5 dicas que ele acha que é essencial para a gente ter uma boa noite de sono. Então, o primeiro é acordar todos os dias no mesmo horário. Então, ele não diz e dormir no mesmo horário todos os dias, é acordar no mesmo horário todos os dias. Então, é muito importante quando a gente acorda de receber aquela luz, né? E ele vai acionar, vamos assim, desligar a melatonina e acionar o cortisol para a gente acordar. Então, a gente acordando no mesmo dia, né? Como nós somos aquele reloginho que eu comentei, esse ritmo circadiano, quando a gente acorda e tem aquela luz, vamos dizer assim, que desliga a torneirinha da melatonina. E daí ela só vai voltar a funcionar 14 horas depois. Eu tô até olhando aqui, mas é 14 horas mesmo. 14 horas depois que ela vai abrir de volta. Então, se você cada dia acorda no horário, essa torneirinha vai abrir cada dia em horário diferente e daí você vai ter dificuldade para dormir à noite. Então, o mais importante é você acordar todos os dias no mesmo horário, até nos finais de semana, não tanto o horário que você vai dormir, segundo ele, tá, gente? Acordar, é o mais importante. Então, se você acorda 7 horas, tenta acordar 7 horas até nos finais de semana, tá? É bem importante. O
O número 2, que acho que a Carol também pode ajudar nesse daqui, é parar a cafeína às 2 horas da tarde. Eu não sei por que apareceu os balões. Nossa, você fez assim, apareceu os balões, será? Eu não sei por que isso é balão, mas tudo bem. Exatamente. Mas assim, parar de dormir, parar de dormir, gostou, não. Esses balões throw me off. Tá, parar de tomar cafeína às 2 horas da tarde. Ele diz que pelo menos 2 horas da tarde. É claro que quanto antes, melhor. Se for meio-dia, 10 horas da manhã, ainda melhor. Mas, se puder evitar a partir das 2 horas da tarde, é melhor. Porque a cafeína ainda vai estar no nosso sistema por até 8 horas. Então, por mais que a gente... que tem muita gente que me fala assim, eu tomo café e vou dormir, não tem problema. Você pode até conseguir dormir, mas a qualidade do seu sono não vai estar legal. A cafeína vai interferir na qualidade. Então, você não vai ter aquele sono profundo, aquele sono, né, reparador. Não vai. Então, esse é muito importante. Normalmente quem toma o café à noite fala isso, né? São pessoas que acordam são pessoas que acordam bem lentas, demora para pegar no tranco, sabe? Elas não têm noção de que é o café da noite, digamos, né? Porque ela dorme, porém a qualidade não é profunda, né? Não é um sono profundo. Não. É a palavra. Sim. Então, esse é o número 2, né? Que é muito importante. Uhum. O número 3. Só um adendo aí nessa. Claro. O café, né? Chás que tem cafeína, chocolate tem cafeína, por exemplo, vai muito de acordo com a individualidade da pessoa e da sensibilidade dela à cafeína, né? Por exemplo, se eu consumir um chocolate 100% com tâmara, por exemplo, eu amo, só que ele afeta meu sono. Se eu consumir um chocolate 70%, 4 da tarde, não. Então, a pessoa também, da consciência corporal que a pessoa tem para ela conseguir enxergar essas coisas, né? Mas então, chocolate tem, chás preto, chá verde tem, aquelas bebidas energéticas, todas elas têm cafeína, né? E às vezes a pessoa não tá nem sabendo que tem cafeína ali, né? Então, são pontos a serem observados, né? Sim. E tem aqueles pré-treinos também, né, Carol? Tinha um paciente que tomava pré-treino para ir para academia à noite. Nossa, eu falava, por favor. Né? Isso é bem complicado, né? Gente, cafeína à noite não combina. Quer dizer, depois das 2 horas da tarde. Depois das 2. É. Ô, Ju, é porque seu aniversário é em março ou é abril? É em março, é em março. Então. Ai, gente, que engraçado. Então tá, vamos lá, o terceiro do Dr. Bros. Vamos ver se vai dar balão agora. Não ingerir álcool à noite, né? E ele fala assim que tem uma diferença de você cair no sono e de você desmaiar. Então, né, ele fala até que muita gente usa o álcool como sleep aid, né, para auxiliar a dormir à noite, né, tomar aquele vinhozinho antes de dormir, enfim, ele não recomenda, né, então evitar a bebida alcoólica pelo menos 3 horas antes de dormir. Ele fala para também beber no máximo 2 bebidas, e, se possível, tomar água entre uma bebida e outra, né? Então, isso assim, é claro que o recomendável seria não tomar, né? Mas, se você for tomar 3 horas antes, e se limitar a 2 bebidas e intercalar com água, né? Aí, a 4 é exercício físico. Ele fala que ele adora exercício físico, recomenda muito exercício físico, mas pelo menos 4 horas antes de dormir não fazer atividade física, porque vai acelerar muito, né, o metabolismo da pessoa. Então, para a pessoa relaxar logo após, né, vai demorar um pouquinho. Então, evitar de fazer exercício físico, né, pelo menos 4 horas antes de dormir, né? Mas é muito bom fazer exercício físico todos os dias, né? Mas realmente antes do sono, daí vai atrapalhar o sono, né? Inclusive, o diário ajuda no sono, né?
Com certeza, muito, 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 muito. E eu percebo assim, quando eu tô com uma rotina de exercício, até o meu sono melhora mesmo. É muito bom. E agora nós entramos na quinta dica, né? E esse são várias coisinhas que ele fala. Então, seria o exercício de respiração. Ele recomenda quando a gente acorda, já levanta, senta na beira da cama e vai respirar, inspirar 15 vezes. Então, ele fala que ali vai ajudar já a regular o seu sistema nervoso e te preparar para ter um ótimo dia, né? Então, vai te ajudar aí a ficar mais presente e mais alerta para o dia que se inicia. Né? Então é bem legal que ele fala para fazer logo que acorda. E daí o segundo é que quando a gente, logo após que a gente acorda, tomar 15 ounças de água. Então, 15 ounças são aí 450 ml mais ou menos de água. Então, o que ele falou assim, tomar mesmo, tipo assim, toma toda a água, porque durante o sono, quanto mais ou menos que dá, Carol? Um copo desse? É um copo desse. Mais ou menos 2 cups, né? É. Porque daí dá quase meio litro, né? Uhum. É uns 2 copos, assim. Não é difícil. Eu tenho criado esse hábito de tomar água, bastante água, assim, logo que eu acordo. Antes de tomar qualquer cafeína, né? Ele diz que é muito importante, né? De estar hidratado. Porque durante a noite o nosso corpo desidrata muito. Então, se a gente está desidratado e daí tomar mais cafeína, a primeira coisa pela manhã tomar cafeína não é legal. Vai desidratar mais ainda. Então, é importante você hidratar primeiro, né? Para depois tomar qualquer tipo de cafeína. Sim, e muitas vezes a pessoa não percebe que o café, logo antes de qualquer coisa, acaba nem alertando ela. O Uhum. cortisol dela tá tão alto porque ela tá no fight or flight, né? Durante a noite toda, aí ela acorda Uhum. todo preto. Primeira coisa do dia, não vai nem sentir nada de benefício da cafeína, né? Uhum. É. E daí, como, né, são três, né? Então são 15, 15, 15. Então, aí são 15 respirações logo que acorda, 15 ounças de água, e daí ir para o lado de fora e ficar no sol por 15 minutos, né? Porque quando o sol né, vai auxiliar a gente a produzir vitamina D, enfim, né? E 15 minutos é o suficiente, mas também, né, aquela luz vai ajudar, né, a gente também a dizer para o nosso corpo é dia, libera cortisol, enfim. Então é muito importante, né, a gente ter esse. É claro, né? Dependendo de como que tá o tempo, se não tiver muito frio, ou pelo menos ficar na janela, né? Então, assim, tipo, esse contato. E quando tem sol, né? Quando tem chuva, não tem como, né? Mas, né, de ficar pelo menos 15 minutos assim no sol. Então, assim, né, o especialista do sono, né, do Sleep Doctor, ele diz que esses são os 5 pontos principais. É claro, gente, que tem muito mais. Eu até gostaria, né, e até acho que a Carol pode ajudar a complementar, porque quando a gente vai dormir, o nosso quarto tem que estar né, bem preparado. Então, o quanto mais escuro tiver e não tiver nenhuma luzinha, mas não é nenhuma luzinha assim de um aparelhinho que tem aquela luzinha vermelhinha, sabe? Que interfere, porque nossa pele, nós temos também receptores de luz. Então, por mais que a gente acha que não tá afetando, tá, assim, sabe? Que você não tá vendo, né? Mas a pele tá recebendo aquelas luzinhas. Então é importante ter o quarto bem escuro, né, a temperatura mais baixa um pouco, né, não tá muito quente, porque a gente precisa, né, de ter aquela temperatura. É claro que o ambiente tá limpo, né, é importante, né, que eu digo assim, pó, essas coisas, né, podem, né, também atrapalhar um pouco. Certo. Como que é? Bagunça no quarto. Apareceu o joinha aí. É, e, e os eletrônicos, acho que nos dias de hoje é uma das coisas mais importantes, porque às vezes tem muitas pessoas que gostam de dormir com o celular, às vezes até embaixo do travesseiro, ou na cabeceira, né, do lado da cama, né? Então, aquele celular, ele está emitindo e recebendo, né? Então,
essa energia eletromagnética não é legal, principalmente se está muito próximo da nossa cabeça. Então, esse é o ideal. O ideal não é ter televisão dentro do quarto, assistir TV. Não. Se você precisa ter o celular por uns 6 metros longe da cama, não deixa o mesmo nível da cabeça, né? O ideal é fora do quarto, o celular. O ideal é fora do quarto. Tem gente que fala assim, o alarme, mas às vezes o alarme lá no banheiro você vai escutar ainda, né? E vai ser até bom, porque você vai ter que levantar para desligar, né? Então, isso daí eu realmente me acostumei. Eu não tenho TV no meu quarto, não deixo o celular dentro do quarto. Tem gente que chega a desligar o Wi-Fi durante a noite também para não ter, colocar o celular no modo avião, para não ter nenhuma interferência realmente, porque interfere. E as pessoas que gostam muito de grounding quando vai dormir, que tem alguns. Tem gente que tem assim uns pads que coloca na cama, que é conectado na tomada, mas não é na eletricidade, gente. É naquele fio terra que tem assim, que é conectado direto com a terra. Então, se esse fio terra está conectado direto com a terra e você está encostando naquele. É um pad, depende, né? Tipo, tem lençóis, tem travesseiros, tem muita coisa que você pode utilizar para, né, grounding. Eu gosto muito do earthing.com, né? Se vocês quiserem, acho que é uma qualidade muito boa. O meu professor Jeremy Steiner já trouxe o criador do Earthing.com, né? Ele foi que iniciou com esse Earthing e é muito fantástico a história dele, de como começou, como que é feito, o tanto de estudo científico que tem por trás de Earthing. Tem gente que melhora, além de sono, melhora as dores físicas, só de estar em contato com a natureza. Então, claro, você tendo esse contato com, né, tipo, com a terra durante dormir é fantástico, e daí você tá ali 8 horas, ou não é menos ou mais, mas tipo assim, direto. Mas se não, a gente não pode ter isso, pelo menos, né, de estar em contato com a natureza real, né? De estar lá, tipo, tentar colocar o pé no chão, na terra, na grama, andar algumas vezes por semana, né? Você ter esse contato vai estar auxiliando, porque a Terra ela tem uma frequência, que é a frequência Schumann, né? E essa frequência é transmitida para a gente quando a gente entra em contato com a Terra e ajuda a harmonizar a nossa própria energia. Então é muito legal e tem muito estudo científico sobre isso também. Ai, gente, quando eu falei para Carol, tem tanta coisa para falar disso, mas tanta coisa. Mas eu acho que os principais eu pincelei um pouquinho, mas eu quero muito que a Carol fale da alimentação, porque também é muito importante, né? E a Carol, né, como a health coach, ela vai poder nos trazer essas informações aí, que é muito bacana. Antes de começar a falar da alimentação, eu vou falar de mais uma pergunta. Sim. Quais as melhores técnicas para dormir quando me deito e mesmo com sono não consigo dormir? Você tem alguma coisa? Eu acho assim, né? Porque a gente volta lá naquela pílula mágica. Na hora que tá o problema, a gente quer uma coisa que resolve, igual a da ansiedade que a gente conversou antes. Só que eu acho que pro sono não é aquela pílula mágica. É tudo isso que a gente falou que a gente tem que fazer durante o dia, para que daí chegue no final da noite a gente possa conseguir. Então, assim, se essas 5 coisinhas que a gente falou aqui hoje a pessoa implementar no dia a dia dela, vai chegar à noite, ela vai ter sono. E se a mente ficar muito acelerada, vai ler o livrinho, vai desacelerar a mente um pouco, vai fazer exercício de respiração, né? Mas não esquecer que tudo que você fez durante o dia também vai influenciar, né? Que horas que você fez exercício físico? Que horas você parou de tomar cafeína? Né? Você tomou um copinho de álcool antes de dormir? Então, tudo isso vai influenciar, né? Então, eu acho que a gente trouxe tantas coisas que são importantes, eu acho que vai ser melhor do que a gente falar assim, é essa pílula mágica que vai resolver isso, sabe? Sim, sim. Qual foi o último horário da refeição? Quando a última refeição foi terminada, isso é muito importante. Terminar a refeição 3 horas antes de dormir, tipo, não comer nada, só tomar água e chá, né? E chá, né? Nada que seja De estimulante. né? Tipo um chá de ervas, né? Tipo camomila, eu gosto da erva cidreira. Sim. Camomila, lemon balm, que é o Melissa.
E é Melissa Lemon É Balm? Melissa Lemon Balm. A erva cidreira, gengibre, além de ser anti-inflamatório, tem poder relaxante, porque ele ativa o GABA. É um aminoácido super relaxante. Então, pra mim, gengibre é o melhor para tomar à noite. As pessoas falam pra mim, nossa, mas gengibre não é estimulante? Ele pode ser estimulante e consumido em outro horário. E para certas pessoas também. Para outras pessoas ele relaxa. Olha só. E daí o que é importante é você conhecer o seu próprio corpo, né? A Testar. corporal é libertadora, né? Eu diria também nessa pergunta aí, né? Quais as melhores técnicas para dormir quando me deito e mesmo com sono não consigo dormir? Com certeza eu apoio 100% a questão, né, do que foi consumido no dia, do que foi feito no dia, o nível de estresse do dia, né? Mas a respiração, uma respiração que eu gosto muito, né, que você tinha comentado, qual tipo de técnica, né? Eu gosto de respirar 8 segundos, e era até 8 respirando, aí para 4 segundos sem respirar, e depois expira, né? Inspira. Expira. Expira. 6. E aí expira no diafragma, né? Então, inspira 8, para 4 e expira 6. As 3 vezes dessa, tipo, a pessoa já tá capotada, sabe? Então, vale a pena, quem fez a pergunta, vale a pena tentar. E quem não fez também sofre desse mal, vale a pena tentar também. Orações, né? Orações, dependendo aí da sua religião. Isso pode ajudar demais, né? Sim, uma simples oração às vezes pode te trazer de volta ao sono, né? E o Ho Oponopono, que é uma oração havaiana, não sei se todo mundo conhece aqui, mas é muito poderoso, né? Nossa, demais. Digamos que o Ho Oponopono seja uma pílula mágica, né, Ju? Porque realmente ele dissolve as coisas. Para quem não conhece, o Ho Oponopono você fala: sou grata, sinto muito, me perdoe, eu te amo. E aí você pode colocar na situação, por exemplo, você perdeu o sono? Sono, sou grata, sono, eu te amo, sono, né? Ai, como é que é? Sinto muito, me perdoe. Então coloca o nome da pessoa, da situação, e aí você vai vendo que é muito dissolve rapidinho. E aquela parte também de como esvaziar a mente na hora de dormir, eu diria também fazer yoga relaxante à noite. É muito poderoso também, porque você vai relaxar para dormir e vai acordar muito bem disposta. De 10, 15 minutinhos antes de dormir, né? As meditações, né? Tanto de respiração quanto de simplesmente fechar o olho, né? Porque meditação, quem não conhece muito a meditação, acha que meditação você tem que, sei lá, na verdade você não tem que pensar em nada. Você só fecha o olho e fica ali, né? Então isso ajuda muito. Journaling também, que é o diário, né? Tipo, mente muito acelerada, comece a escrever o que está na sua mente, né? Ou comece a fazer um diário de agradecimento do dia, o que aconteceu no seu dia. Quando a gente passa para o papel, a situação muda de figura, né? Então aquela ansiedade que está na nossa cabeça, quando a gente passa para o papel, já é outra história. Então pode ajudar bastante também. Se conectar espiritualmente e com o seu parceiro também ajuda muito, né? Sem eletrônicos, né? Não vai se conectar com eletrônicos. E a outra parte também, além dos eletrônicos, é as luzes também, né? Diminuir um pouco as luzes, aquela luz branca interfere muito, né? E os eletrônicos, né? Com certeza. Então, umas 2 horas antes de dormir, não mexer mais em nenhum eletrônico, diminuir assim, dim the lights, né? Diminuir aí a luzinha, deixa aquela, né? Toma um chazinho, banho quente também é outro que é super importante. Nossa! Que ajuda a relaxar. E ter tido a última refeição 3 horas antes de dormir. Isso é essencial, gente. Não vai comer snack antes de dormir, porque vai te acelerar. Principalmente se for snack com açúcar, né? Vai te acelerar e aí não vai ter uma boa noite de sono. Então, 3 horas antes de dormir, finalizar a refeição. Quais alimentos que ajudam no sono, além da cereja? Porque essa pessoa me segue e provavelmente é minha cliente. Eu sempre falo da cereja ativa
melatonina naturalmente no nosso corpo. Então, ao invés de você tomar uma cápsula de melatonina, come uma porção de cereja ou toma um copo de suco de cereja puro, né? Concentrado. 2 horas antes de dormir, você vai reparar que você vai começar a ficar mais sonolenta daqui a um tempinho, que é a melatonina sendo ativada, né? Essa é a cereja, né? Que ativa a melatonina. Outros alimentos que são relaxantes para serem consumidos à noite, banana, maracujá, tâmaras também são super relaxantes. Elas podem ser energizantes se consumidas à tarde, mas à noite elas fazem outro papel. É inacreditável como o nosso corpo é muito inteligente ao receber o alimento, né? Ele sabe o que ele faz com o alimento. Hemp seeds, né? Que na verdade no Brasil também é conhecida como hemp seeds, seria a semente de cânhamo, né? Ela é muito relaxante, riquíssima em ômega 3, relaxa demais. O gengibre, colágeno para algumas pessoas. Sim, fiquei na ameixa. Acho que era cereja. Cereja. Cereja, Carmen. Ameixa você consome a primeira coisa do dia se você estiver constipada. Mas aí já é uma live para outro assunto, né? Colágeno, para ser consumido à noite com chá, por exemplo, ele pode relaxar bastante por conta do aminoácido glycine, que é super relaxante. Chás, né, de camomila, chá de gengibre, o tulsi, que é o holy basil, não é a tradução dele, mas ele é super relaxante, age demais no estresse. Então você vai relaxar para dormir e vai acordar bem disposta. Não é aquele chá relaxante que você acorda meio mole ainda, sabe? Ele restaura o sono. E valeriana. Valeriana é mais... Pra mim, se eu tomar valeriana, eu durmo o dia inteiro no dia seguinte. Mas tem gente que vai bem com valeriano também. Você já tentou? Não, valeriana não. Nem o Tulsi, eu quero experimentar o Tulsi agora. E ele é delicioso, o sabor dele é muito bom. Eu adoro chá, né? Porque eu não tomo café. Mas eu não tomo café porque eu nunca tomei. Tipo assim, eu nunca gostei do gosto, então eu nunca tive esse hábito de tomar café. Mas eu tomo chá preto, que tem cafeína, chá verde e tal. Mas eu adoro chá em geral. E assim, na parte da tarde, geralmente eu escolho esses de ervas, né? E eu vou variar um pouquinho mais agora, então. Sim, você vai gostar desse, tenho certeza. Bom, então, além disso, né, que foram as perguntas, né, que foram respondidas, vou falar um pouco, então, as refeições, gente. A gente precisa de alimentos variados e coloridos durante o dia, porque o nosso intestino precisa de variedade. E isso está relacionado ao sono também. Então, lembra que o nosso corpo é integrativo, é integrado, né? Não existe um órgão que funciona sozinho, né, Ju? É o corpo todo. É o corpo todo que funciona. Um órgão precisa do outro para conseguir funcionar bem, né? Então, o intestino é um dos maiores, né? Digamos, guias, né, do nosso corpo. E ele precisa de variedade. E aí, consumir refeições mais leves à noite. Não é aquela história de consumir a proteína e a salada à noite. Isso não vai ajudar o seu sono. Você precisa de alimentos mais leves, com carboidrato complexo. E não uma grande quantidade de proteína animal, por exemplo. Isso vai relaxar mais. Então, ter uma maior quantidade de carboidrato à noite do que durante o dia, porque de dia você vai se energizar mais com menos carboidrato e à noite você vai relaxar mais. Mas lembra que é o carboidrato complexo, tá? Não é a farinha branca nem o açúcar branco, isso vai te alertar à noite, tá? Porque se a gente consome uma refeição muito pesada à noite, o nosso corpo ele vai ter que trabalhar pesado para conseguir digerir, né? E os nossos órgãos precisam fazer detox durante a noite. Eles trabalham tentando fazer o detox. E se tem muita comida ali, como é que eles vão trabalhar? Eles precisam digerir primeiro para depois conseguir trabalhar, né? E esse carboidrato complexo seria mais de vegetais? Sim, vegetais, grãos integrais, por exemplo. Os arrozes mais integrais, arroz negro, arroz selvagem, né? A quinoa, vegetais, as frutas, igual eu citei, né? Essas frutas podem ser consumidas à noite e podem ser fontes de carboidrato complexo. Então, se você quer consumir uma fruta de sobremesa, aí diminui a fonte de carbo complexo na refeição, porque você já vai consumir a fruta de sobremesa. Então, aí esse balanço no prato, né?
E voltando a falar dos órgãos fazendo detox, né? Muitas pessoas que acordam por volta de 3 da manhã, acho que você até pode confirmar isso, né? É a hora que o fígado está tentando fazer detox, né? E normalmente as mulheres acordam neste horário. Na medicina chinesa a gente tem o reloginho correlacionado com os órgãos, e realmente das 3 horas é o do fígado. Uhum. Então, principalmente a mulherada que gosta de tomar um vinho à noite, né? O fígado começa a gritar às 3 da manhã, aí vai acordar. E tanto proteína, muita proteína animal também, né? Isso vai fazer com que o fígado sobrecarregue. Não consumir snacks antes de dormir, igual a gente comentou. Consuma a última refeição 3 horas antes de dormir, né? Termina 3 horas antes de dormir. E consumir chás, que a gente já comentou também. Observar a quantidade de açúcar refinado durante o dia todo, não só antes de dormir, né? Porque são estimulantes. Não consumir cafeína depois das 2 da tarde. Lembrando, café, chá, cacau, bebidas energizantes, os pré-treinos que foram citados aí, né? Todos eles contêm todos não, a maioria contém cafeína, né? Se conectar com o seu parceiro antes de dormir, uma conversa, né? Como foi, sei lá, como foi seu dia, enfim, qualquer tipo de conexão sem eletrônico. Isso faz parte também da parte emocional que vai relaxar para você também conseguir dormir, né? Retirar todos os eletrônicos do quarto, como a Ju comentou, porque os EMFs, eles atrapalham demais, né? Então, qualquer tipo de luzinha, até investir em cortinas que são blackout é uma boa, né? Muito, muito. Então, faz uma diferença ai, como grande. é que chama aquele tapa-olho? Máscara de olho, né? Se não pode ter a cortina, então pelo menos a máscara nos olhos. Isso pode ajudar bastante se você, tipo, tem alguma luz no seu quarto que você não consegue tirar, né? E também retirar a parte que a Ju também comentou, do quarto estar limpo, né? Para você dormir. O quarto é para dormir, né? Caixa, material de trabalho, elementos para fazer exercício físico, por exemplo, esteira, bicicleta. De repente tem um monte virou um estoque dentro do quarto, né? E de repente tem a sua cama ali, né? Então, tudo isso é uma poluição para o sono. Então, quanto menos poluição tiver dentro do quarto, mais limpo vai ser o sono também. Ler, escrever um diário de agradecimento, como a gente comentou também. Tentar as meditações e yoga antes de dormir. Vai ajudar a dormir melhor e acordar mais bem disposta. Ter uma rotina, eu coloquei aqui ter uma rotina de sono para dormir e para acordar, mas você comentou que o médico falou o horário de acordar é primordial, né? Ele falou que o primordial é de acordar. Porque ele falou que é quando ele deu o exemplo assim, desligar a torneirinha da melatonina, né? Então daí você desligou a torneirinha e daí ela vai voltar a ligar 14 horas depois. Então, de você ter esse ritmo circadiano certinho, é melhor. É claro, se você for dormir toda noite no mesmo horário, também vai ajudar. Mas o mais importante, segundo ele, é o horário que você acorda todos os dias. E acho que na verdade vai acontecer automaticamente, né? Se você acordar 5h30 da manhã todo dia, você vai acabar dormindo, tendo sono naquele mesmo horário, né? Então vai ser uma regulação mesmo. Vai acabar que vai virar um reloginho. Exatamente. Receber a luz solar, né? Primeira coisa do dia, igual ele comentou também, né? E não somente de manhã. Se você conseguir ficar 15 minutos de manhã, perfeito, né? Mas se, por exemplo, é só à tarde o seu horário que você consegue, vai à tarde, né? O meu melhor sono é quando eu estou na Flórida. Porque eu fico... Ou no verão, né? Que eu pego muito mais sol. É inacreditável a qualidade do meu sono quando estamos no verão, por conta da vitamina D do sol. Isso é muito demais. É muito demais. Eu não vejo a hora, inclusive, de começar a esquentar e poder ir pra praia. Nossa, me fala. Mas esse domingo é o domingo que vai começar o sol se pôr mais tarde. Sim. Os dias estão mais longos agora. Sim, graças a Deus. Banho quente antes de dormir, eu também anotei. Ajuda a relaxar muito, né?
Nossa, ajuda muito. Banho gelado, Com Epsom salt, então, nossa, banho de banheira com Epsom salt, daí que relaxa mesmo. é, exatamente. Um suplemento que ajuda muito é o magnésio, né? O Epsom Salt é o magnésio em forma de Sim, flake. sim. Sim. Uhum. Ok. E também, o que a falta da qualidade do sono, né? Pode afetar, além de simplesmente, né, ficar se arrastando no próximo dia, né? Doenças como diabetes, hipertensão, né? Obesidade, por quê? O aumento de peso acontece quando. Por isso que a gente falou no começo, engloba tanta coisa a qualidade do sono, né? O aumento de peso que tantas mulheres sofrem com isso está literalmente relacionado à qualidade do sono, né? Porque a pessoa não dorme à noite, o que ela vai fazer durante o dia? Ela vai precisar comer Uhum. para ela se manter viva durante o dia. E normalmente a comida mais fácil é a fonte de carboidrato simples que a pessoa vai, porque é o que vai dar mais alegria, digamos, por meia hora, né? Aí depois vai cair, depois vai comer de novo. Aí vai cair, vai comer de novo e aí vai acontecer o aumento de peso, que pode até levar à obesidade em alguns casos, né? Então tá totalmente relacionado. Para a mulherada conseguir manter o peso, perder, manter, precisa dormir bem. Para dormir bem, precisa comer bem, fazer exercício. Então é aquele ciclo, né? É mudança de estilo de vida, não adianta, né? Estilo de vida, exatamente. E também declínio da função cognitiva, né? Porque se você tem uma noite de sono ruim, como que você vai conseguir ficar concentrada, focada e ser produtivo durante o dia, né? E qual é a melhor, assim, uma das melhores sensações da vida? Ser produtivo, né? Ai, ai. E aumento de ansiedade também, né? Porque se você não dorme bem, você vai ficar estressado. Consequentemente, a ansiedade vai ser um dos sintomas. E aí, mais ansioso, você vai querer comer mais. O que você vai comer mais vai te causar mais ansiedade. E aí, E essa é uma das coisas que às vezes tem algumas pessoas que vêm para mim e falam assim: ah, isso pode me ajudar a perder peso com a acupuntura? Eu falo, sim, mas vamos conversar um pouquinho. Qual que é a causa? Você tá comendo muito porque tá ansioso, não sei o que. Geralmente é assim, né? Então, vamos trabalhar então o seu sistema nervoso autônomo, vamos regular isso, vamos diminuir, né, é, essa ansiedade, regulando o seu sistema nervoso autônomo, daí vai diminuir essa vontade de ficar comendo e daí vai auxiliar. Claro que tem postinhos na orelha para ajudar a diminuir o apetite, esse tipo de coisa. Mas geralmente as pessoas me falam assim, mas não é o apetite. é, Geralmente não é o apetite. É aquela vontade de comer, aquele comfort food é, que precisa ir, porque está estressado ou ansioso. Então, é por isso que a gente fala, uma coisa tá ligada à outra, então a gente melhorando o sono, melhorando a alimentação, vai melhorar tanta coisa. É... E por isso que não tem como a gente falar de uma coisa só, por isso que tá tudo ligado, e por isso que exatamente. tá eu e a Carol aqui hoje falando, né? Porque eu vejo muito importante essa parte de alimentação. Muito, muito, muito. Dentro da medicina científica, é claro que a gente sempre está falando um pouquinho dos alimentos relacionados a cada elemento e tal. É o inverno, é o verão, o alimento terra, água, enfim, né? A gente sempre tá falando sobre isso também, mas, né, de ter uma health coach que estudou tanto para estar nos auxiliando é fantástico. Sim, sim. É, algumas pessoas precisam de guia, né? Então, Precisa, precisa. E normalmente olha, eu fiz, eu mudei meu estilo de vida por causa de uma health coach. que Foi, legal. Olha aí um testemunho. foi. Sabe o que fazer, mas não consegue colocar em prática por N motivos, Eu né? N acho que a primeira coisa que vem é assim, ah, eu não consigo. Isso é muito difícil. A mente nos bloqueia muito, porque a gente acha que é tão difícil não comer açúcar, por exemplo. Nossa, como que eu não vou conseguir comer açúcar? E além do açúcar, ela quer tirar o leite e a farinha. Nossa, eu falava pra ela tá louca que eu vou conseguir tomar só um smoothie de manhã para café da manhã. Como? Eu vou ficar com fome. Era essa a minha cabeça, sabe? Quando começou. Aí eu tomava smoothie e disse, nossa, eu não fiquei com fome.
É. E aí eu me sentia muito melhor, eu tinha mais energia durante o dia. Aí eu era muito mais produtiva. Daí eu fui percebendo o quanto que foi melhorando. Aí eu percebi que eu tinha sensibilidade ao glúten. Aí quando eu comia, eu ficava estufada, que eu ficava antes, só que eu não percebia, porque pra mim era normal já. Então, aí de repente, eu falei assim, ok, eu não quero me sentir mais assim. Daí, porque eu não queria mais me sentir assim, aí eu me esforçava cada vez mais para comer certinho, para fazer as coisas. Então, e daí quando eu percebi assim, nossa, não foi tão difícil assim, e eu tô me sentindo muito melhor. E daí tem esse bloqueio mental que a gente coloca. A gente acha que é muito difícil, que a gente não consegue, mas não é difícil. E é muito melhor. Como você vai sentir, vai ser tão melhor, eu prometo. Eu prometo que foi pra mim. Nossa. Não, E sem contar de peso, gente. E eu perdi. Não que eu fosse gorda, mas eu digo que eu era inflamada, sabe? Porque eu acho que. Cara, é uma combinação de tudo. Eu não tinha uma alimentação. Eu achava que tinha uma alimentação boa, mas não tinha. E sem contar que o glúten realmente era o que me inflamava mais. uhum, Porque quando eu cortei total o glúten, que eu comecei a perceber que melhorou muito, muito. sim. Ele faz toda a diferença, mas a pessoa só vai saber quando ela não consumir Quando e não voltar a consumir de novo, né? Vai sim, saber quando voltar. Sim. as sensações, né? Sim. E é bom você ter citado, né, que não foi difícil, porque a gente faz as Uhum. substituições. Tudo existe uma substituição, gente. Você não vai ficar o resto da vida sem comer macarrão. Existem macarrão sem glúten por aí que é maravilhoso. Você não vai nem perceber. Sim. E você vai conseguir sentir sabores que você nem imaginava que existia. Não é só pão, macarrão e queijo que tem sabor na vida. Existem milhares de outros sabores melhores até, né? Mas você só consegue enxergar isso e sentir se você dá a chance e prova essa outra parte, né? Então, cada um no seu momento, né? Sim. Ou então quando a conta chega, né? Que normalmente a conta chega bem cara, né? Que é aquela história, né? De quando a água bate na bunda, enfim. Sim. É quando vem uma diabetes, uma hipertensão e assim vai, né? Exato. Não vou esperar chegar, né? Uhum. Sim, não podemos prevenir, né? Prevenir de maneira saborosa e de maneira gostosa, de um estilo de vida bom, né? Sim. Ai, ai. Mas é isso, gente. Ai, gente, foi ótimo. Alguma pergunta, se vocês tiverem e quiserem fazer aqui. Ou então a nossa live vai ficar gravada, as três partes da live, né? Então vocês podem. Eu vou ver se eu consigo juntar elas, mas não sei. Sim, sim. Mas vocês podem também deixar lá nos comentários se vier alguma pergunta para vocês. Compartilha com os amigos, amigas que precisam ouvir, né, sobre qualidade de sono, né? Que a maioria das pessoas hoje em dia, por conta do celular, por conta do social media, isso afeta a maioria das pessoas, né? Então, é o que a Ju falou no começo. Se você conseguir colocar em prática uma coisa que a gente falou hoje, Já vai fazer diferença. já vai fazer diferença. Hoje à noite já dá para fazer alguma coisa diferente de todas essas dicas que a gente deu, né? Nossa, muitas. Ai, ai. Então tá, Ju, muito obrigada pela presença, por ter Ai, gratidão a você pelo convite. adorado. Muito bom. E o pessoal da live, não esqueçam de aproveitar o desconto da Carol, gente, para trabalhar pessoalmente com ela, que é muito bom. Alguém vê a Carol no Whole Foods. Verdade. Volta e meia encontra a Carmen lá. Ai, que legal. Gente, ó, amanhã é o dia do consumidor. Então, quem participou das minhas lives até hoje, né, que estava aqui presente, presente mesmo na live, vai ter desconto nos meus serviços. Então, é só entrar em contato comigo que a gente conversa. Tá bom? Então, beleza, Ju, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite.